Salve pessoal! Tema do vídeo de hoje: 4 dicas para escritores iniciantes. Então vamos começar. A primeira dica, muitas pessoas não gostam de escutar isso, mas é uma dica fundamental. Estude, conheça e domine a língua portuguesa para que você não cometa erros de ortografia, pontuação, gramática, incluindo faça uso de sinônimos para que a sua história não fique muito repetitiva. E acrescentando, tenha uma noção básica de escrita. Muitos escritores iniciantes colocam um traço ao invés do travessão. Segunda dica, faça um planejamento. Muitas pessoas agem da seguinte forma: eu vou escrever uma história, porém não tem um planejamento e o primeiro capítulo fica aquela coisa longa, extensa e cansativa, e o leitor muitas vezes acaba pulando fora e abandona a leitura. Então faça um planejamento. Eu aconselho, por exemplo, você escrever uma história com a quantidade de capítulos estabelecida. Por exemplo, escreverei uma história com 14 a 20 capítulos e alternando a extensão dos capítulos entre curto, médio e longo. Exemplo, por exemplo, vou escrever um capítulo um tanto curto, com um total de 2 a 3 páginas. Isso se você estiver escrevendo no famoso Office Word. Depois alterna, agora eu vou fazer um capítulo mais longo, com 10 páginas. Isso é um exemplo de planejamento. Terceira dica, direção de enredo. Para quem me acompanha, eu foco muito na direção de enredo. Vou dar um exemplo. O primeiro capítulo ele é fundamental para atrair o leitor. Então, eu aconselho a fazer o seguinte, na questão de direção de enredo, apresente o personagem protagonista, quais são as suas características, apresente o cenário em que ele se encontra e depois escreva uma cena mais impactante para prender a atenção do leitor e puxar ele para os próximos capítulos. Exemplo, escrever uma cena de discussão, uma briga e até mesmo uma cena de morte. Ou seja, escrever algo mais impactante para atrair o leitor para a leitura e para os próximos capítulos. Tanto que o primeiro capítulo ele é fundamental. Quarta e última dica. Essa é uma dica para que você não acabe passando vergonha e seja repudiado. Aprenda a diferenciar fanfic de história original. Fanfic, como muitos já sabem, é uma história feita por um fã a partir de uma obra já existente. Pode ser um livro, um filme, série, jogo de videogame, entre outros. Muitas pessoas, quando estão iniciando nessa área de escrita, eles costumam dizer o seguinte: eu vou escrever uma fanfic. Muitas vezes ele está escrevendo uma história original e usa a palavra fic. Outros cometem o erro de usar a palavra fic ou fanfic para se referir a livros clássicos. Continuando, eles usam a palavra fic para se referir a histórias originais, livros clássicos, enfim, tudo. E acabam cometendo esse erro e no final
correm o risco de passar vergonha e ser repudiado. Então aprendam a diferenciar a história original de fanfic, como eu já expliquei o que é fanfic, e história original já está no nome. Original é quando o autor cria uma história com personagens e enredo próprio. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero ter ajudado e até os próximos vídeos. E finalizando, um salve para os escritores do Grupo Elite. Vocês são show!